Hoje a gente vai fazer, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o frequências Fibonacci. Para quem não acompanhou os trabalhos da gente, a gente começou na primeira palestra, todo mês a gente se propôs a fazer uma palestra para poder falar um pouco de todo o trabalho do Instituto. Então, na primeira palestra que nós fizemos uma abertura. E nessa abertura, a gente fez uma pincelada em todos os trabalhos, os dispositivos quânticos, as frequências, né, o foco do Instituto. Depois, no mês seguinte, nós fizemos a primeira palestra com a primeira coletânea, que era os 4 elementos, a iniciação à psicologia humana e os 4 elementos, onde nós fizemos uma abordagem sobre a autoobservação, né, a conexão, né, dos 4 elementos da natureza com a psicologia humana. Depois, no mês seguinte, nós fizemos uma palestra sobre os 9 portais. Sempre quando a gente lança aqui no Instituto uma coletânea sonora, nasce junto com a coletânea um livro e nasce um curso. Tá? Às vezes um curso de 12 aulas, de 10 aulas, de 15 aulas, depende do tamanho do conteúdo. E no mês seguinte nós fizemos os 7 chakras, a palestra dos 7 chakras, onde a gente começou voltando aos 9 portais, a gente fez uma introdução ao desenvolvimento das virtudes, né? Que são os 9 portais, e os 9 portais a gente conecta também com a geometria sagrada. Então, a gente vai fazendo todo um caminho de conexão entre psicologia, espiritualidade, ciência, né? As frequências sonoras, para a elevação da frequência vibratória da gente. Né? Porque quando a gente consegue sair desse caos que está o mundo hoje e consegue encontrar o nosso centro interno, nosso centro de gravidade interno, a vida fica mais leve, a gente se conecta, quando a gente consegue se conectar de novo à natureza, a gente volta de novo aos princípios harmônicos, tá? Então, os 9 portais, o primeiro que falava sobre os 4 elementos é o início da autoobservação, que você precisa se conhecer, saber quem pensa, quem chora, quem sente, quem ri, né? E fazer começar o início dessa dissecação psicológica na autoobservação, que tantos mestres falaram, né? O budismo fala sobre a atenção plena, a Advaita Vedanta, a gente sempre fala sobre a autoinquirição, né? A gnose dos gnósticos fala sobre a autoobservação, porque quando você começa a perceber quem fala, quem pensa, quem sente, você começa a ver aonde você está gravitando. E aí, no mês seguinte, nós fizemos os 9 portais, que é o início de o desenvolvimento das virtudes. Uma vez que você começa a entender o processo dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, já começa a fazer as frequências com as meditações que a gente desenvolveu aqui no Instituto. Todas as frequências são estudadas, estão dentro de uma grade harmônica da geometria sagrada, ou está dentro de uma grade harmônica de números que constituem, por exemplo, a sequência de Fibonacci ou a grade de fator 9. Isso tudo a gente vai explicando no curso. Por que é importante esses números? Porque são esses os números que estão formando vida. E nós utilizamos esses números e transformamos esses números em frequências. E essas frequências que está organizando na sua forma mais profunda toda a estrutura atômica desse universo. Ela está organizando não só a estrutura atômica, como também ela organiza pensamentos, sentimentos. Então, quando você começa a colocar em harmonia pensamentos, sentimentos, as suas ações começam a ser mais harmônicas. Você começa a ficar mais assertivo nas suas escolhas. Então, depois que a gente fez os 9 portais, no mês seguinte nós fizemos uma palestra, que era os 7 chakras, e que aí a gente começa a falar sobre os centros de energia. Uma vez que você se auto-observa, começa a desenvolver virtudes, você começa a ver como que tudo isso reverbera no corpo humano, dentro dos 7 centros de consciência, que são os 7 chakras. Hoje a gente vem agora, nessa sequência de palestras, trazer mais um curso, que é o Frequências Fibonacci. Na verdade, hoje é uma palestra introdutória a esse curso e a essa coletânea sonora. Então, uma vez que você faz todo esse trajeto que a gente está falando para vocês, quando chega no Fibonacci, a gente vai trabalhar com a glândula pineal e a sequência de Fibonacci. Agora, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? E mês que vem a gente fecha, né, todos esses trabalhos que a gente se propôs a fazer,
que é fazer o curso, a palestra do Frequências Estelares, que é quando você desenvolve todas essas aptidões, você forja essa consciência, porque a gente tem que construir consciência, a gente tem uma alma, mas essa alma precisa ser forjada, né? Essa alma de lunar tem que se tornar uma alma solar, e quando você forja essa alma, aí você ganha o cosmos, aí você entra no processo que tantos e tantos mestres falam que é o processo da ascensão. Então, o processo de ascensão é um conjunto de disciplinas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória de vida, isso para aqueles que têm anelo, para aqueles que já estão cansados da recorrência da vida, né, estão cansados, são as almas que já começaram a perceber que o mundo, a gente começa a perceber que tem alguma coisa a mais nesse mundo, que o mundo não é só essa parte superficial que os olhos, que o ouvido ou que os 5 sentidos eles tocam, mas tem uma conexão mais profunda. Então, quando você vai fazendo esse caminho, que é o caminho do herói, como dizia nos 12 trabalhos de Hércules, é o caminho do herói, é o caminho de você se tornar, você sai do universo humano e entra no universo dos deuses, para depois do universo dos deuses você ganhar o universo angélico. Então, tudo na vida, tudo na existência, tem todo um processo que a gente vai evoluindo e adquirindo. Quanto mais consciência, maior é a vibração e mais a gente vai se conectando a essa rede universal. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre frequências Fibonacci. Mês que vem a gente fala sobre frequências estelares, e quem sabe a gente pode fazer a 7ª palestra para a gente fechar toda essa epopeia dos trabalhos do Instituto, falando sobre os dispositivos quânticos, né? Porque aí a gente fecha realmente unindo, conectando toda a parte de psicológica, fisiológica, espiritual, e a gente vai para a tecnologia também, porque também a gente fala que Deus também é tecnologia, é ciência, é espiritualidade, é tudo isso. Então, um ser desperto, ele toca todas essas realidades, tá bom? A ideia hoje é a gente falar sobre frequências Fibonacci, né? No final, quem quiser ficar mais uns 5, 7 minutinhos, a gente vai fazer uma meditação com uma frequência do conjunto das frequências do frequência Fibonacci, que é a frequência 144 Hz, tem uma PNL no começo, e aí a gente finaliza a palestra de hoje. Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente já começar, Márcio. Acho que já podemos começar, né? Já podemos. Deixa eu então compartilhar aqui. Então, o Instituto, como o Márcio falou, ele nasceu lá nos outros vídeos, ele nasceu em 2018, mas esse trabalho a gente já vem desenvolvendo desde 2012, né, onde a gente percebeu que a medicina do futuro ela seria uma medicina vibracional, né? Então, assim, as frequências, elas praticamente são responsáveis por tudo que a gente tem manifestado hoje no planeta Terra, no cosmos, desde a materialidade física, das fisicalidades, das dimensionalidades, até os pensamentos, os sentimentos, tudo é uma questão de vibração, né? Então, a gente vai ver aqui até algumas citações do Nikola Tesla, dizendo que se a gente pudesse entender sobre energia, vibração e frequência, a gente entenderia mais sobre a própria linguagem do universo, que é uma linguagem matemática, mas a matemática ela foi uma interface que foi adaptada para você poder conversar com o universo, né? Então, assim, matemática é a linguagem universal, mas é mais do que isso. A matemática é um desdobramento do que são todas as outras linguagens, porque a arte, a filosofia, a espiritualidade, a ciência, como já dizia lá as 4 colunas dos sábios gregos, ela forma um compêndio de informações em que a gente vai conseguir trazer informações para poder, como se fala, desvendar o mistério do divino, que somos nós mesmos. Nós manifestados aqui somos o mistério do divino. Então, quando a gente vai expandindo a nossa consciência e percebendo essas realidades e aumentando a nossa capacidade de percepção e conexão com esses universos sutis, a gente vai se desprendendo de uma realidade mais densa e ascendendo para uma realidade mais luminosa. Então, o Instituto ele
ele percebendo isso, eu e o Márcio percebendo isso, a gente forjou e fundamos um instituto, onde a gente teria a função e o objetivo de trazer essas informações, trazer mais uma... Porque essas informações, pessoal, elas já existem aí, cada um está revestindo de uma forma. Mas a gente entende que tem muitas pessoas que também vão pelo lado da razão, porque a espiritualidade ela não é inerente da matemática, do pensamento lógico. Então, tudo tem que estar conciliado ali. Então, a gente construiu um caminho que a gente pudesse unir ciência e espiritualidade para poder alcançar o despertar da consciência. Então, o trabalho do Instituto seria facilitar o acesso ao conhecimento espiritual e científico por meio de palestras e cursos, que é o que a gente vem fazendo nesses últimos 10 anos, pelo menos, fomentar e criar essas reflexões para acelerar o processo de despertar, porque agora, pessoal, a gente está com, vamos falar assim, um staff de sementes estelares encarnadas no planeta gigante. Assim a gente vai ver nos próximos anos uma revolução acontecer, em todos os aspectos. Tanto na parte do conhecimento espiritual, que vai se abrir, muitas coisas que são dogmas vão ser rompidos, né? A gente vai entender tanto dogmas na filosofia, e falando disso, filosofia religiosa também, quanto filosofia como na parte científica. Então, a gente vai alcançar um estágio que praticamente é o que todos nós estávamos esperando. Então, a gente precisava... O processo se dá quando todas essas sementes estelares começam a trabalhar e trazer a vibração do planeta para cima, e despertando os seus irmãos. E a gente já passou da massa crítica do despertar. A gente viu uma grande chacoalhada, isso era natural, iria acontecer, porque o planeta estava preso sobre alguns tentáculos das sombras e fazia parte... Ainda está chacoalhando, né? Está chacoalhando bastante ainda. Fazia parte exatamente, está chacoalhando, vai chacoalhar mais um pouquinho, mas só tem esperança, né, e fé, quando eu falo assim, porque o pai, ele já sabe tudo já está escrito da forma como tem que ser. Então, o Instituto, ele veio fomentando e trabalhando essas consciências, essas almas que nos chegaram, para justamente fazer esse trabalho de elevação e de despertar, né? E a gente pegou uma incumbência de também desenvolver ferramentas e tratamentos vibracionais para a saúde mental, emocional e física, e fomentar o desenvolvimento humano e planetário através do Instituto, que foi criado, como falei para vocês, em 2018, para desenvolver pesquisas com aplicações práticas no dia a dia. Então, é transformar, de certa forma, toda essa espiritualidade em algo palpável, em algo que a gente possa utilizar. Sejam coletâneas, sejam sons binaurais, em que vai te colocar, que é o que a gente vai ver hoje, esse curso hoje, ele vai falar sobre o que são os binaurais, né? E para poder atingir esse estado de equilíbrio mental, em que uma série de funções bioquímicas começaria a acontecer, desenrolar no seu corpo. Mas isso tudo vem do comando da própria consciência, né? A consciência vai começar a ordenar todos esses processos metabólicos através de um mecanismo que é onde, quando você foca, o binaural, ele te ajuda nisso, você focar sua frequência naquilo para equilibrar suas ondas cerebrais, para botar todas a sua epífise e hipófise, né, que é a pituitária, a pineal, trabalharem em conjunto para poder estimular uma série de hormônios no seu corpo, para que você possa fazer uma verdadeira metamorfose, e aí eu vou falar bioquímica, né? Os bioquímicos que me dêem uma licença poética, a gente já está entrando na era quântica, e essa era quântica, ela é uma era que vai impressionar muitas pessoas, porque ela está coligando áreas que aparentemente não teriam nenhuma coligação, como por exemplo, psicologia, filosofia com TI, tecnologia, ondas cerebrais, né, binaurais, enfim, é um universo maravilhoso que a gente vai despertando a consciência, e quando a gente usa essa sabedoria para o bem, para o auxílio do ser humano, né, ela está aí para ser benéfica. Tem muita gente que fala que a tecnologia é uma coisa que é negativa. Não, Deus, ele contempla todas as possibilidades. A gente não pode fechar os olhos de que a manifestação divina, ela comporta todas as possibilidades. E a tecnologia é uma delas,
né? Então, é isso que a gente vai abordar com vocês hoje. Então, o objetivo é fazer a conexão entre ciência e espiritualidade, né? Trazendo a harmonização do corpo físico e a reconexão dos corpos sutis. Márcio, se você quiser ir complementando, fica à vontade, tá bom? Só lembrando a todos que hoje a gente está fazendo uma palestra de um curso. O Marcelo falou do curso, né? Hoje é uma palestra que a gente está dando, que a gente vai falar sobre o frequências Fibonacci. A gente vai passar sobre os tópicos hoje que nós abordamos no curso, tá bom? Então é isso, é fazer essa harmonização do corpo físico e a reconexão dos corpos sutis. Porque quando você faz essa harmonização através das frequências sonoras, você traz do campo sutil a memória da perfeição que nós somos nos planos da quinta dimensão, da sexta, da sétima dimensão. Então você vai ordenar através das frequências, e óbvio que através de todo esse trabalho que a gente vem orientando, de autoobservação, desenvolvimento das virtudes, como a gente falou, de entender sobre os centros de consciência dos chakras, trabalhar Kundalini, o que é nos 7 chakras, a gente fala o que é Kundalini, fala como que a gente desenvolve, através da meditação com as frequências e das respirações ou dos pranayamas, essa força que sobe, né, da base da nossa coluna, né, no chakra básico, e ele sobe ascendendo todos os centros de consciência. Então, quando você vai desenvolvendo isso, você vai conectando essa percepção sutil e vai ancorando essa perfeição que nós somos nesse plano mais denso, da terceira dimensão, que acredito que já nem mais é tão terceira dimensão assim, entendeu? Então, esse é o objetivo, né? Fazer essa harmonização do corpo físico e a reconexão dos corpos sutis. E aí, para começar, a gente fala sobre Leonardo Fibonacci, né? Porque frequências Fibonacci, ele veio de uma certa maneira, acho que foi a gente, desde muito pequenininho, a gente tem uma ligação com a natureza e com essas, acho que todo mundo tem, né? Mas o que chamava muita atenção para a gente eram as espirais, né? Como que a natureza tinha padrões que se repetiam, né? Tanto é que no ano de 2006 nós lançamos um CD de música chamado Gaia. Naquela época a gente nem imaginava que a gente ia fazer o que nós estamos fazendo hoje, estava trilhando um caminho musical mesmo, e tanto é que o tema da capa do CD Gaia era a divina proporção, né? Sem saber no futuro o que a divina proporção estava ligada à sequência de Fibonacci, né? Então, naquela época, a gente já estava sendo intuído para fazer o trabalho que a gente faz hoje. E, obviamente, que esse ilustre mestre, que é o Leonardo Fibonacci, né, a gente já sentiu diversas vezes a presença dele junto com a gente, quando a gente está fazendo os cursos, ministrando as palestras, que a gente tem realmente uma egrégora de seres que têm intuído a gente. Então, a gente foi pesquisar quem que era Leonardo Fibonacci. Então, a gente descobriu que ele era conhecido como Leonardo de Pisa, ou Leonardo Pisano, ou Leonardo Bigolio, né? A data de nascimento dele é entre 1170 a 1250. Ele foi um matemático italiano, né? Foi o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Foi ele que acabou introduzindo os algarismos arábicos na Europa. Enquanto a Europa, naquela época dele, usava aqueles algarismos romanos, né? Que era aquelas nomenclaturas de X, V, pauzinho, sabe? E aí ele vem das Arábias e ele introduz isso na Europa, né? Então, ele traz o renascimento nessa época das ciências exatas, né? Porque a gente sabe que o berço da astronomia e da matemática sempre foram as Arábias, né? Os árabes sempre tiveram esse expertise da matemática. Então, e como Leonardo Fibonacci viajava muito com o pai dele, porque o pai dele era um próspero mercador, fazia a Rota das Sedas, né? Vendia mercadorias, era um comerciante, né? Então, ele levava o filho dele, que era o Leonardo Fibonacci, junto com ele nessas viagens, e ele acabava auxiliando o pai nos processos de venda, de compra, de contabilidade, da matemática dos negócios do pai, né? E ele foi se destacando como um grande professor, né? Porque ele pegou gosto por isso,
E aí ele foi se destacando, né? Então ele se destaca quando ele escreve o livro Liber Abate, em 1202, quando ele introduz, como eu estava falando, os números indo-arábicos. Mas, na verdade, a sequência de Fibonacci, que é conhecida como a medida áurea, a divina proporção, o número de ouro, não foi ele que descobriu. Ele aprendeu lá, né, nessas viagens que ele fez, né, nas Arábias, e ele trouxe todo esse conhecimento para a Europa, que estava se desenvolvendo naquela época, né? Então, essa sequência numérica... Né? Oi? Ele acaba introduzindo a sequência de Fibonacci. Exato. Exatamente. Na Europa, então, né? Mas ele já tinha aprendido isso dos mestres indianos, dos mestres árabes, era um conhecimento que já se perdia nos séculos dos tempos, né? E que ele só vem trazer e revivar isso na Europa, que estava entrando naquele momento de esplendor, de conhecimento novamente, né? Na época da Grécia Antiga já se sabia desse conhecimento, né? Então, essa sequência numérica já era conhecida por matemáticos indianos do século VI, mas foi o Liber Abate que introduz todo esse conhecimento para a Europa na época, tá? Então, aqui a gente fez uma abertura. Óbvio que quando a gente está falando no curso, a gente vai aprofundar muito mais. Hoje a gente vai fazer só uma pincelada, como a gente falou, para vocês entenderem como que nasceu esse trabalho do Instituto, né? E aqui está para vocês entenderem, para quem não conhece, o que é a sequência de Fibonacci, né? Ela é a soma dos dois últimos números, que resulta o seguinte, né? Então, por exemplo, vocês olhando aqui na imagem, se você somar o 1 com o de trás, 1 com 0 dá o da frente, dá 1. Se você somar de novo o 1 com 1, sempre você pega o da frente, soma com o de trás e dá o seguinte. Então, 1 com 1 dá 2, 2 com 1 dá 3, 3 com 2 dá 5, 5 com 3 dá 8, e vai essa soma, ela vai até o infinito. E dessa soma se extrai o que eles chamam do número de ouro, tá? Daquela espiral de ouro. Então, o nosso universo ele é um holograma fractal que se desenvolve sobre a mesma sequência. Olha aqui, ó, a sequência de Fibonacci formando tudo, né? Percebe? Tudo que vive e pulsa dentro deste universo respira, vibra e geometriza, constrói sobre a divina proporção o número áureo ou a sequência de Fibonacci. Inclusive nós... Desculpa, Márcio. Pode falar. Só para vocês entenderem matematicamente como é que nasce essa curvinha aqui, né? Essa espiral. Vocês estão vendo que tem retângulos dentro de retângulos e quadrados? Ó, um quadrado e forma um retângulo. Aqui tem um retângulo menorzinho com um quadrado. Esse quadrado, as medidas deles, vamos como se fala, padronizar aqui, ele teria 1 por 1. O próximo quadrado teria 2 por 2. O próximo quadrado teria 3 por 3. O próximo quadrado, 5 por 5. Aí, isso aí é o número de Fibonacci. 8... depois vem 5 por 5, depois vem 8 por 8, 13 por 13, 21 por 21, e ele vai abrindo num fractal, e quando você pega a tangente que você tira desse quadrado, você vai criando essas tangentes, ele vai ligando um ponto na outra, e vai criando essa estrutura, que é a estrutura que a gente fala que é a espiral de Fibonacci. Então, só para vocês entenderem da onde saiu a estrutura matemática, da onde saiu a curvatura, né? A curvatura, ela saiu dessa matemática que esses mestres já conheciam do passado, e que a gente vai começar a perceber ela impregnada, impressa em toda a natureza, né? Exatamente. Aí você vai ver, aqui nessa própria imagem, Marcelo, você já pode ver lá nas galáxias, os furacões, né, nas conchinhas dos caracóis, né, nas sementes dos girassóis, no desenvolvimento quando você pega, por exemplo, um pé de bananeira, quando você vê lá a primeira folha da bananeira saindo, ela já sai numa espiral. O nosso código genético. Então, quando a gente começou a perceber isso, a gente falou assim, olha que interessante. Então, existe um padrão, né, que está geometrizando vida. E quando a gente descobriu isso, a gente falou assim, por que a gente não faz, então, um trabalho de frequências, porque a gente já estava sendo intuído, porque trabalhava com som, com música, de uma certa maneira com a arte. Falei assim, então, por que a gente não desenvolve um trabalho
com essa sequência de Fibonacci, mas a gente vai transformar esses números em frequências, né? E aí foi quando nasce o trabalho, que é o Frequências Fibonacci, que é para começar a fazer essa harmonização de novo do ser humano no despertar da sua glândula pineal, né, para entrar nessa ascendência novamente de despertar, né, de harmonização com toda a natureza. No curso a gente vai falar bem mais, tem mais imagens que a gente mostra, tá? Aqui é só realmente para vocês entenderem o processo, como que nasceu o Frequências Fibonacci. E aí, então, a gente tem a glândula pineal, né, que está ligada aos processos meditativos, às visualizações intuitivas e criativas, às viagens astrais e experiências fora do corpo, sendo responsável pela criação de ideias, pelos processos mentais e criatividade. Então, como a gente estava falando, quando você coloca em torque uma série de frequências com um batimento binaural, e depois, mais para frente, eu não sei se aqui nessa palestra a gente vai falar como que a gente fez, a gente vai citar lá embaixo a técnica do binaural, você começa a estimular a glândula pineal. E quando você começa a estimular a glândula pineal, você começa a fazer esse processo de recordar, de lembrar, de começar a tocar um universo metafísico, um universo que está além desse universo tridimensional euclidiano, tá bom? Quando a gente fala glândula pineal, é a pineal e a pituitária, porque a pituitária e a pineal, elas trabalham em conjunto para poder estimular esses hormônios e começar a reorganizar as suas ondas cerebrais, a gente chama de arrastamento cerebral, para ter uma percepção alterada, uma percepção de consciência alterada, que é quando você se conecta nesses mundos mais sutis. É onde a gente tem as clarividências, as projeções astrais, as clareaudiências, as intuições. Então, a gente está trazendo as frequências que possa estar harmonizando toda a sua parte fisiológica para poder alcançar esses estados de consciência alterada. E aí, quando a gente estava fazendo os estudos do Frequências Fibonacci, né, a gente teve um insight quando a gente percebeu que a gente pegou, por exemplo, você pega aí as sementes do girassol, o girassol, e uma pinha de pinheiro, é muito interessante. A gente fala assim, qual que é a conexão entre a pinha e a glândula pineal? Ao observarmos uma pinha ou um girassol, veremos nela a manifestação dessa lei divina em matemática. E aí, por associação, a gente fala assim, poxa, por que tantos chamam de glândula pineal? A glândula pineal vem de pinha. E quando a gente olhou a formação de uma pinha, a gente viu e a gente encontrou dentro da pinha a própria sequência de Fibonacci. E ali estava a chave que dizia, então, vamos trabalhar frequências com batimentos binaurais dentro da sequência de Fibonacci para estimular a glândula pineal nesse processo de reconexão, né? Então, é óbvio que todo esse processo de reconexão, ele acontece sempre quando a gente vem fazendo todo esse trabalho de reforma interna. Por isso que a gente se lançou, quando nasceu Frequências de Cura 7 Chakras, que foi o primeiro trabalho que nasceu em 2012, a gente tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas não muita. Em 2015 nasce o Frequências Fibonacci. E aí a gente começou a perceber, então tem todo um caminho que a gente está sendo intuitivamente levado pelos mestres para o despertar da consciência. Então, por isso que a gente fala, depois que a gente desenvolveu mais 2 cursos, que era a Iniciação aos 4 Elementos da Psicologia Humana, que a gente fala sobre a autoobservação, e vai nascer um segundo agora, que é os 9 Portais e o Desenvolvimento das Virtudes, porque para você fazer esse despertar, esse estímulo da glândula pineal, você tem que fazer um mínimo que é a reforma interna, que é a elevação das frequências, dos sentimentos, dos pensamentos, entendeu? E aí foi quando a gente foi recebendo essas intuições, a gente foi construindo as ferramentas sonoras com batimentos binaurais para ser uma ferramenta que auxiliasse no processo de despertar. Então é muito interessante a gente ver aqui. Você quer falar um pouquinho, Marcelo? Eu fala justamente isso. Se vocês observarem aqui na natureza, aquele padrão da espiral de Fibonacci que a gente viu naquele outro slide, ele se repete aqui, ó. Isso aqui é uma flor de girassol. Se você acompanhar essa espiral aqui que está abrindo, ó,
essa curvatura ela vai seguindo uma matemática. Essa matemática é a sequência de Fibonacci. Se você pega, por exemplo, uma pinha de pinheiro, e você vai contar quantas espirais tem de um lado, ó, vamos lá comigo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espirais. 8 está dentro da sequência de Fibonacci? Olha aqui, ó, o número 8. 8 está dentro da Fibonacci. E se você contar do outro lado quantas espiras ela teria, a pinha, você constata que ela tem 13. 13 tem na constante de Fibonacci? Também tem. Então, os estudiosos eles foram percebendo que existe uma conexão intrínseca entre a sequência de Fibonacci e a própria natureza. Então, tudo praticamente é um fractal que se desdobra dessa sequência. No curso, a gente vai poder mostrar outros exemplos, como a falange do dedo da mão. Então, a natureza ela tem um código para poder sequenciar e organizar a vida quando ela senta na matéria. E essa sequência a gente conhece ela como a sequência de Fibonacci. E aí, até o girassol, se você olhar, ó, de um lado tem 21 e do outro lado tem 34. Né? E é muito interessante que eu fico assim fascinado quando a gente começa a ver de novo a natureza, como que ela é precisa. Então, 21 e 34 está aqui na sequência de Fibonacci. Exatamente, aqui em cima, né, do girassol, 21 tá aqui embaixo e 34 está aqui embaixo também, que seriam todas as espirais aqui da flor de girassol. Se vocês começarem a ficar mais atentos, vocês vão começar a perceber o padrão em toda a natureza, em todo local. Nas formas naturais, vocês vão encontrar o padrão de Fibonacci. E aí a gente também vai, um outro trabalho, uma outra matéria que a gente agregou junto para desenvolver o frequência Fibonacci foram os batimentos binaurais. Né? A gente vai trabalhar ondas delta, teta, alfa, beta e gama, e aí no curso a gente vai falar com mais profundidade como que funcionam elas, né? Como que a gente chegou a essas frequências, né? E qual que o benefício de cada uma dessas frequências. Tá? E, de alguma forma, a gente tinha que trazer essa sequência de Fibonacci para dentro do som, né? E a gente ficava pensando, aí o Márcio, né? De que forma a gente poderia colocar 1 Hz dentro do som? Porque quem estuda um pouquinho da escala sonora sabe que o ouvido humano não vai escutar 1 Hz, vai escutar a partir de 20 Hz, né? Então, assim, de que forma a gente poderia desenvolver uma técnica para que isso pudesse acontecer, que as pessoas pudessem se beneficiar da sequência de Fibonacci. E aí, caiu como uma luva os estudos dos batimentos binaurais, que a gente conseguiria induzir o cérebro através de som com uma frequência de 1 Hz. Aí toda a história, exatamente como a gente fez, e toda a instrução técnica, como é um capítulo muito denso, a gente vai deixar lá para o curso. Quem tiver interessado depois, aí pode se inscrever e fazer o curso inteiro, né? Então, foi a técnica na qual a gente conseguiu transformar a sequência de Fibonacci em som e pudesse impactar as suas glândulas pineal e pituitária para esse despertar, para essa aceleração no seu campo vibratório, né? Então, as batidas binaurais, elas podem ser usadas para estimular estados alterados de consciência. Foi por isso também que chama muita atenção da gente. Assim, de que forma a gente pode ajudar as pessoas a acelerar a entender esses processos? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que elas têm facilidade ou elas nasceram com essa, eu falo assim, com esse defeito de fábrica, né? Que é ter projeções astrais. Não é um defeito, né? Eu falo brincando, né? Que é clarividência, clareaudiência, ou tem uma sensibilidade maior, porque são estados de consciência que estão alterados ali, e essa pessoa ela está acessando uma realidade paralela, um mundo espiritual, todos nós, uma egrégora, né? Então, de que forma que a gente poderia, e todos nós temos essa faculdade, como o Márcio estava colocando, a questão da gente só desatrofiar esses, como se fala, esses dons que nós temos, essas habilidades que nós temos, e para que a gente possa acessar essa realidade. E aí, pensando aí o Márcio aqui no Instituto, de que forma a gente poderia fazer isso para auxiliar as pessoas, a gente lançou mão, então, desses estudos dos binaurais para poder trazer esse estado de consciência alterado para que as pessoas pudessem
fazendo esses exercícios com a coletânea, elas vão pegando o jeito, né? Porque assim, não é você colocar e tem pessoas que acontece, que você que coloca o som, ela entra no estado de dormência, que é dormência do corpo físico, mas na verdade você está em alfa, se projetando para o mundo de lá, e aí abre uma série de coisas em tela mental, ou desdobramento astral, ou uma série de coisas, e isso é um exercício que a pessoa vai fazendo. Ela vai fazendo esse exercício, ela vai contatando esses universos, vai criando pontos de comunicação internas, né, e cada ser humano vai construir a sua forma de conectar, não tem uma forma que é certa para todo mundo, cada um tem um caminho para isso, e o que a gente vem fazer com os binaurais é só facilitar, desacelerar um pouco a mente humana, porque vive num processo é o que eu costumo falar com o Márcio, assim, a consciência humana, ela está a todo momento sendo sequestrada pelas narrativas externas. Então, o que acontece? Você já não bastasse a gente ter que trabalhar tanto que a gente trabalha na nossa vida, a gente ainda não tem mais o tempo para meditar. Então, era uma preocupação nossa de criar uma ferramenta em que a pessoa poderia pelo menos chegar do trabalho, ou antes de acordar e ir para o trabalho, fazer lá o seu primeiro CD, porque você não faz todos os áudios, a gente vai ensinar o protocolo como que se faz, tem vídeo gravado como que faz o protocolo, mas ela criar uma disciplina para todo dia ela estar entrando em contato com o ser dela, abrindo espaço para esse universo mais sutil, onde ela possa conversar com as seus próprios guias, a sua própria egrégora, né, a sua própria... e criar todo um caminho interno para poder se reconectar a essa percepção sutil. E aí, a gente foi estudar um pouquinho dos batimentos binaurais e da neurociência, a gente pôde perceber e comprovar que sim, que ele tem uma efetividade de trazer o que a gente chama de arrastamento cerebral, ou criar uma sincronização hemisférica cerebral que vai trazendo as pessoas para um estado de consciência. Por exemplo, nós estamos falando aqui, estamos em ondas beta. Quando eu uso um áudio que vai baixar minha frequência para ondas alfa, a gente vai ver esse padrão acontecer. Aqui você está com um estado mental mais conturbado, tal, ele vai trazendo essa sincronização hemisférica até o ponto que os dois hemisférios eles estão sincronizados e você entra num estado, você abre dentro de você uma janela, um portal onde você se projeta, claro que internamente, para esses mundos mais sutis, onde você vai trazer as informações que você precisa, né? Então, por isso que a gente vai conectando a ciência com a espiritualidade, porque o Frequências Fibonacci, a gente fez todo um estudo em cima dos binaurais e da neurociência. A gente foi se aprofundar, entendeu um pouco da neurociência, um pouco do batimento binaural. E aí, realmente, a neurociência diz que depois de 40 dias, quando você está fazendo exercícios com frequências binaurais, você reeduca o seu cérebro a construir novas redes neurais. Quando você estimula os dois hemisférios, direito e esquerdo, porque o batimento binaural ele dá uma frequência no ouvido direito e uma frequência diferente no ouvido esquerdo, no choque dessas duas frequências, no encontro dessas duas frequências, ele cria um bit neural, que é uma frequência que você não ouve, mas ele... sabe quando você joga uma pedra na água, que faz aquelas ondinhas, aquela bolinha, aquela esfera? E se você joga uma outra pedra maior aqui, vai criar outra esfera? Quando essas duas ondas juntarem e baterem aqui, se juntarem, ela vai criar uma terceira frequência, que é o batimento binaural. Então, a gente vai conectando esses estudos da neurociência, junto com os batimentos binaurais e junto com esse processo de expansão e despertar de consciência. O que a gente está fazendo com o Instituto é forjando homens e mulheres solares, porque a gente vê muitas pessoas falando sobre espiritualidade, mas criando uma certa dependência do mestre, do guru, do mestre tal, do mestre... Eles existem, mas todo mestre que é mestre de verdade, ele ensina o seu discípulo a se tornar também mestre, a se tornar também um ser liberto de todas essas seitas, de todos esses dogmas, de todas essas religiões. O que nós estamos fazendo no Instituto? De novo eu falo, é forjar o caminho para a construção de homens e mulheres despertos,
tá? Porque a gente não precisa mais ficar seguindo cegamente tantos canais na internet que vêm falando sobre despertar, e você fica preso e não te dão as ferramentas, e você fica na expectativa de fazer o contato com o mestre, de ser ouvido. Não, a gente tem que construir essa autonomia interna, porque quando você constrói essa autonomia interna, você não cria mais dependência. E, no fundo, todos os grandes e autênticos mestres, é isso que eles querem da gente. Nenhum mestre quer que a gente fique na barra da saia dele o resto da eternidade. Então, por isso que às vezes a gente é muito focado nisso, e a gente, de vez em quando, sai, abre um pouco, floreia um pouco, mas sempre o foco é dar as ferramentas necessárias para que cada um de vocês, mediante o trabalho interno verdadeiro, possam alcançar essa forja, esse processo de ascensão. E o que é interessante, Márcio, deixa eu complementar, que você fez uma fala interessante e importante, que quando você começa a usar essas ferramentas para poder criar esse equilíbrio, essa sincronização, e entrar em ondas alfas, em ondas delta, em ondas teta, para poder acessar esse universo, você tem toda uma idiosincrasia. A idiosincrasia é a forma, as coisas que o seu ser traz na bagagem dele. A cultura secular e ontológica, vou dizer assim, que é de milhares e milhares de anos, porque nós não somos só isso. Eu não sou só o Marcelo, o Márcio não é só o Márcio, eu estou vestido de Marcelo, o Márcio está vestido de Márcio, né? A Cris está vestida de Cris aqui, a Note está vestida de Note, Celina de Celina, a Alessandra de Alessandra, a Lu de Lu, a Tânia de Tânia, o Ricardo de Ricardo. Nós não somos só isso. Então, à medida que a gente vai criando uma conexão com esse universo pai, com esse universo fonte, a gente vai descobrindo quem somos nós de verdade, né? E as frequências binaurais, elas ajudam. Então, a gente traz a ferramenta para que a pessoa entre em contato com o seu ser interno, descubra a sua idiosincrasia, que pode ser cristã, pode ser budista, pode ser taoísta, pode ser shintoísta. Isso independe, porque o caminho que libera, ele independe das religiões, ele não está preso nas religiões, ele é muito mais, as religiões que aprisionaram o Soham dos hindus, né? Ou a divina presença, o eu sou, e construíram sistematicamente uma doutrina para que pudesse facilitar o caminho das pessoas. Só que aprisionaram as pessoas. Em vez de libertar as pessoas, elas acabaram aprisionando as pessoas. Agora, existem sim potências divinas, como potência crística. A potência crística, o Cristo, ele é real. Ele é a ponte que faz a conexão do mundo caído ao mundo ascensionado. É um arquétipo, é uma forma como que se reveste a idiosincrasia cristã. Mas dentro do budismo também existe um arquétipo, que é o Cristo Maitreya, o Buda Maitreya. O Buda Maitreya. O Buda Maitreya, que também faria seria o equivalente dentro do cristianismo. Então, quando a gente vai fazendo estudo de religião comparada, a gente vai percebendo que todas elas falaram a mesma coisa de formas diferentes. Então, o trabalho do Instituto vem tão somente ajudar vocês a abrirem as suas asas. Vocês já têm asas. É abrir as asas para poder ganhar instâncias vibratórias mais elevadas para vocês descobrirem quem vocês são. Então, é isso que a gente usa. De certa forma, não dava para só falar isso de uma forma filosófica, espiritualista, porque, às vezes, o cientista, a pessoa que é mais lógica, precisa entender o processo. Ela precisa entender como que o cara tem desdobramento astral, como que o cara tem projeção, porque ele entra num estado alterado de consciência que você pode criar, se você tiver disciplina. E se você achar a forma do seu ser, a forma que cada pessoa tem uma forma de desabrochar essa natureza, né? E o trabalho... Fala, Márcio. Enfim, esse é o passo inicial que a gente dá na construção de homens e mulheres espertas. A gente comentou, fez um comentário rápido na palestra dos 9 portais, porque quando você vai despertando a consciência, você vai entendendo sobre geometria sagrada. E aí você começa a perceber que a geometria está harmonizando tudo na terceira dimensão. Mas ela continua no seu processo de elevação em outras dimensões, e essa geometria vai ficando cada vez mais complexa. E quando você vai desenvolvendo o despertar da consciência, elevando a sua frequência vibracional, nós vamos ficando abertos
para receber novos conhecimentos, nova tecnologia, nova ciência, né? Que também é espiritualidade. Então, quando você de verdade joga as muletas de dependência fora e começa a trilhar o seu próprio caminho com humildade, com serenidade, com equilíbrio, vão sendo abertas para vocês outros aprendizados, né? A gente está na iminência agora da conexão, da gente sair dessa dormência de terceira dimensão e entrar para a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela é tão material quanto a terceira dimensão. A diferença é que as leis que regem a quinta são as leis cósmicas, né? Que é todo o caminho que a gente estava falando, que a gente vai falar no mês que vem, sobre frequências estelares, que é o caminho do herói, que é você sai de ser um ser que está vivendo dentro de um planeta, né? Como no Gênesis fala, né? E que foi dado ao homem cuidar da terra e dos animais. Quando o homem se forja como um ser desperto, ele começa a cuidar de planetas, ele começa a cuidar de galáxias, né? Uma humanidade desperta. Então, esse é o próximo passo que a gente vai entrar. Só que para que aconteça isso, a gente precisa fazer todo esse trabalho, todo esse caminho de relembrar tudo isso. E só para fechar agora essa lâmina aqui dos batimentos binaurais, para a gente ir para a próxima, então, os batimentos binaurais, além dele te conseguir trazer esse sincronismo hemisférico cerebral para te colocar num estado de consciência alterado que vai com a sua disciplina, você vai conseguindo abrir esses contatos internos para poder ser instruído, ele ajuda muita coisa no fisiológico, né? Eles melhoram o fluxo sanguíneo cerebral, estimulam a neuroplasticidade, equilibram a atividade cortical entre os dois hemisférios, né? Ajudam o cérebro a funcionar em um nível superior, e gatilham no cérebro uma explosão de novas conexões entre neurônios, ou seja, ele ajuda a expandir a sua capacidade dos neurônios, você coloca eles em atividade, né? Você expande as redes neurais, né? A batida binaural é um sinal neurológico e não sonoro, como o Marshall tinha falado, né? Isso que é legal, que o Marcelo está falando, porque para a gente entender que quando a gente fala de frequência e espiritualidade, está falando realmente também de coisas fisiológicas, né? Um ser altamente desenvolvido, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ele traz para o plano da matéria equipamentos que vão trazer esse bem-estar, né? A gente está falando de uma revolução que vai acontecer nos próximos anos, da própria quântica, da química quântica, da biologia quântica. A gente está falando de regeneração de órgãos, a gente está falando de cego voltar a enxergar, né? De pessoas com membros amputados serem regenerados. Isso tudo é a base de trabalhos através das frequências. Frequências que vão estimular o código genético, os nossos telômeros a não envelhecerem mais. Só que para que a gente possa alcançar tudo isso, a gente precisa ter um mínimo de forja interna, né, do ser, né, de percepção, de equilíbrio mental, moral, emocional e ético para poder entrar dentro dessa nova ciência que a gente fala. Bom, vamos continuar aqui. Então, de que forma, só para vocês entenderem um pouquinho como que isso virou algo palpável para vocês usarem, para a gente usar no dia a dia, como esse organizador das frequências cerebrais para atingir esses estados de consciência alterado. A gente usou como base sempre um número que para a gente é muito caro, né? Que para a gente é um número divino, que é o número 144. Né? Então, a gente usa uma frequência de um lado 144, do outro lado a gente coloca uma outra frequência que é 145 Hz. A técnica do binaural, ela se dá quando você subtrai uma da outra, você tem a resultante que é 1 Hz ali. Então, quando você vai fazendo isso, de um lado do ouvido, a gente coloca como base sempre a mesma frequência, 144 Hz, mas do outro lado do ouvido, isso é um trabalho que a gente faz na técnica da mixagem, você coloca outros números que vão construindo essa diferença de potencial, que vai construindo a frequência de Fibonacci. Onde ela está? Ela está aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e 233. Que foram 12 frequências que a gente escolheu para essa coletânea. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho dos batimentos binaurais, 1 Hz, 2 Hz,
e 3 Hz, eles estão dentro de uma categoria que eles chamam de ondas delta, né, que é ondas de relaxamento profundo. A 5 Hz, ela está nas ondas teta, que é uma onda que você tem um estado de consciência alterado, onde o Theta Healing usa para poder ressignificar traumas. Quando você sobe em 8 Hz, 8, 13, 8 e 13 Hz, é ondas alfa, que é aquela que você, quando você está eu costumo dizer que a ondas alfa é quando você termina de almoçar, você está meio sonolento, você está com o seu estado de consciência um pouco baixo, ele não está em beta, que é a próxima que a gente vai falar, e você tem umas visões. Eu vou contar uma história engraçada para vocês, que eu tive uma vez que eu tinha acabado de almoçar, eu deitei na rede, numa rede para descansar, e na minha antiga casa tinha um muro que passava em cima, e eu deitei para relaxar, né? E estava lá, barrigão cheio, giboiando, que eu costumo dizer. De repente, a minha esposa me chama, tal, e eu estou entre mundos, que eu falo, né? Entre cá, entre lá, e eu abro o olho, eu vejo andar no muro um gato. Eu falei, nossa, o gato andando. Só que o gato foi andando no muro e ele foi desaparecendo. Por quê? Porque eu estava em alfa. A alfa, você acessa um universo que está coligado ao seu aqui, né? Então, eu achei bem interessante essa experiência. Eu falei assim, olha que interessante, eu estava em alfa, estava voltando de delta, né? Depois passando para teta e voltando para alfa para poder chegar em beta, que é como a gente está aqui agora. Então, é muito, muito legal quando a gente começa a fazer com disciplina essas audições e com entrega, porque muitas coisas acontecem. A gente não, e assim, uma dica é não se render ao sono. É você dar uma lutadinha para você poder sentir o processo do próprio desdobramento, que você sente um processo de desdobramento através de quando você baixa as suas ondas cerebrais. Então, quando você continua analisando aqui, ó, 13 Hz, 8 e 13 está em alfa, aí 21 e 34 está em beta. Beta é a frequência de atenção plena, quando a gente está conversando com os pensamentos, na conversação, é o que a gente está agora aqui, né? Então, e o resto das frequências, que é de 55 a 233 Hz, são ondas gamas, que é constatado como a onda da compaixão, né? Quando os neurocientistas na década de 80 tiraram o eletroencefalograma, isso foi uma experiência que existiu com alguns neurocientistas, foram lá no Tibete e colocaram os eletrodos na cabeça dos monges, e quando eles mediram essa frequência, eles perceberam que os monges eles estavam conscientes, assim, na meditação, mas eles tinham altos graus de ondas gama. Então, é uma série de frequências que, quando a gente sabe usar essas ferramentas para um propósito específico, a gente consegue atingir o êxito. Então, foi dessa forma que foi plasmado as frequências binaurais dentro do trabalho do Frequências Fibonacci. Bom, vamos continuando aqui. Então, como a gente estava falando, a gente está dando só uma pincelada em todos esses tópicos que a gente está passando. São 12, o Frequências Fibonacci, ele é um curso de 12 aulas, tá? São aulas de meia hora, aulas de 40 minutos, aulas de 20 minutos, né? Em cada uma dessas aulas, a gente vai abordar esses tópicos que a gente está falando, simática, epigenética, batimentos binaurais, a sequência de Fibonacci. E aí você vai, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais lá. E aqui a gente continua o trabalho. Então, depois que a gente entendeu como que funcionam as frequências, como que funciona a sequência de Fibonacci, como que funcionam os batimentos binaurais, a gente entra no universo e na ciência chamada simática. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é consciência, né? Então, os estudos da simática, ele tem a cada dia que passa nos mostrado que todos nós estamos interconectados, né? Desde as pequeninas partículas e átomos até o grande universo que se manifesta, tá? Então, pode passar, Marcelo. A gente fala assim que tudo vibra, né? Matéria é vibração, som é vibração, luz é vibração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também são vibrações.
Quando você pensa em alguém, alguém te liga. Quando você tem um sonho com alguém, alguém entra em contato. Isso é frequência, isso é ressonância de frequência vibratória, né? Então, tudo é frequência, né? Toda a vida só existe por causa dessa frequência e vibração que tudo e a todos sustenta, né? Frequência é vibração, vibração ela é energia, e o que é energia se não consciência? Né? Isso já era uma máxima antiga que os próprios hierofantes egípcios já ensinavam nos templos do Antigo Egito, né? Onde os gregos foram beber dessa sabedoria, né? Para depois trazer Platão, Aristóteles, né? Todos os grandes gregos, os grandes filósofos e pensadores, muitos, Pitágoras, muitos foram beber nas iniciações antigas do Egito e foram revestindo todo aquele conhecimento dentro de toda a parte da racionalidade, né, da lógica tão bonita que é a lógica grega, né? Então, a gente fala que a ciência só pode ser ciência quando está consciente. Ciência sem a consciência nos leva ao caos, à destruição e à ignorância. É só a gente ver o que está acontecendo no mundo hoje. É uma ciência que está a serviço do ego. É uma ciência que está a serviço do caos, porque não há consciência. Porque se houvesse, de fato, consciência nesses que dirigem o mundo e que organizam as regras do mundo, vocês podem ter certeza que nós estaríamos vivendo, se eles tivessem, de fato, consciência a serviço da humanidade, do bem comum, das virtudes, da compaixão, nós já estaríamos navegando entre as estrelas há muito tempo, muito antes até de Tesla. De Nikola Tesla no começo de 1900. Então, é isso. Então, quando a gente desenvolve consciência, quando a gente entende frequência e vibração, a gente percebe que ela é energia. Quando a gente entende a energia, a gente vê que essa energia é pura consciência. Então, nós não estamos separados uns dos outros. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, o planeta Terra é um órgão vivo. Assim como o teu dedo, a tua mão, o teu braço, o teu baço, o teu estômago, os teus rins, o teu cérebro não está separado de quem você é, assim também a humanidade, todas as raças que compõem esse planeta, não estão separados do que é a própria consciência do planeta. E quando a gente desenvolve a consciência através desses exemplos de desenvolvimentos de virtudes, de qualidades, a gente ascende a humanidade, a gente vai para a próxima etapa, né? Então, por isso que a gente fala que nós não estamos separados uns dos outros, e nunca estivemos. É um grande equívoco quando acreditamos nisso. Se o universo, nesse exato momento, deixasse de vibrar, todos nós, independente de sermos ricos ou pobres, né, bons ou maus, deixaríamos de existir, porque tudo está vibrando. E a simática vem explicar exatamente o que é isso. Pode passar, Marcelo. E a simática vem explicar exatamente o que é isso, né? Aqui a gente tem um exemplo de um padrão simático, né? Quando você pega, por exemplo, uma placa de ferro e joga, acho que aí em cima, se eu não me engano, ele deve ter jogado areia, porque deve ser tá mais begezinho, deve ser areia. E ele passa uma vara de violino e que ressoa essa placa, ela forma o que a gente chama dos padrões nodais, que a gente vai se aprofundar mais neles dentro do curso. Vai falar sobre grandes mestres que vieram ensinando sobre simática, né? E aí tem um pesquisador e músico alemão chamado Chladni, que ele padronizou, ele foi o primeiro a padronizar todos os modos nodais que as frequências produziam, né? Então, aqui a gente fala assim, né, que quanto mais alta é a frequência, mais complexo é o padrão. Quanto mais baixa é a frequência, mais simples é o padrão. Que é o processo de quando você vai elevando a frequência vibratória, você vai acessando novos universos, né? Você quer colocar alguma coisa, Marcelo? Não, tranquilo. Então, olha lá. Então, pode falar. Como eu falei no começo, que a gente estava dizendo que esse foi um grande gênio que a humanidade teve, mal compreendido, na verdade sabotado, né? Sabotado por esses seres sem consciência que quiseram dominar e quiseram colocar preço em tudo, né? Porque ele já tinha ideias de liberar energia livre, né, lá em 1900. Outro grande, só para fechar o slide aqui, todo o universo onde existiu está constituído por som e luz.
por ondas de frequências sonoras eletromagnéticas. Nikola Tesla dizia, se você deseja entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Então, tanto ele quanto tantos outros gênios que a humanidade teve, como o Dr. Raymond Reif, não sei se vocês conhecem, mas é o ser que na época dele tinha descoberto a cura do câncer há 100 anos atrás, 120 anos atrás, né? Então, assim, o que acontece? Vem uma patotinha que fala que a bola é minha, toma a bola de todo mundo e não deixa mais ninguém brincar, né? E aí acaba trazendo a humanidade para um estado de caos, onde eles querem organizar esse caos e não deixar as pessoas despertarem, mas esse tempo deles acabou. Lembra que eu falei que o staff de Sementes Estelares estão despertos e estão trabalhando para despertar os outros. Vocês que estão aqui, que escutaram o chamado, são sementes estelares que estão despertas, que já estão despertas ou estão despertando para isso. Então, o que a gente tem que fazer é passar essa informação para frente de uma forma amorosa, carinhosa, sem entrar em conflito, porque cada um por si só, quando bater as informações, ela vai perceber, porque a alma vai falar, a consciência vai falar, e quando ela vê um estado de que ela estava em estado de sonolência, e quando ela descobre que ela foi iludida por tanto tempo, ela desperta, ela não aceita mais aquela realidade, que é o que a gente vem vendo acontecer em grande escala no planeta inteiro. As sombras ainda se chacoalham, a cabeça da serpente já foi cortada, mas o corpo ainda se mexe. E nesse corpo que se mexe, ainda muitas coisas podem acontecer, e se a gente não estiver atento, ferir a consciência da humanidade, ferir a gente que está aqui, ferir no sentido emocional, psicológico, traumático. Então a gente tem que estar atento, porque a gente está em batalha, né? Hoje a batalha ela é muito mais sutil do que física. Ela é física, tá? Nitidamente física. Então, quando a gente percebe que grandes seres como Tesla já vinham falando sobre isso, e que eles foram calados na sua época, não ia demorar muito, porque aí o plano divino falou assim, então vamos mandar um monte de gente lá encarnar, que vai chegar uma hora que não vai ter como, vai ter tanta gente falando a mesma coisa, que inevitavelmente o planeta vai acender. E é o que a gente está vendo hoje acontecer. Claro, existe as dores do parto, como eu sempre falo, né? Vai vir uma nova vida, uma nova terra, mas tem uma depuração final, que é o que nós todos estamos já passando. Nós estamos trabalhando para a ascensão de um planeta. Vocês lembram, na época, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, ou, de repente, quando a Índia era colônia da Inglaterra, e teve todo um movimento de independência do Brasil, ou de independência dos Estados Unidos, ou de independência da Índia, o que está acontecendo agora é exatamente a mesma coisa, só que numa escala global. A gente está trabalhando, muitos seres encarnaram, muitos mestres estão retornando, principalmente na América do Sul, para fazer um trabalho de despertar e ascensão e de independência da Terra. Eu vou contar uma experiência que eu tive, acho que há um ano atrás. Eu tinha terminado de jantar, fui deitar, e aí eu estava passando meus processos, porque todos nós passamos processos, né, de depuração, de sofrimento, de entender processos que estavam acontecendo na minha vida naquela época. Só que a minha dor era tão intensa e que eu simplesmente apaguei. Eu deitei na cama e apaguei. Quando eu apaguei, me sacaram do corpo. Quando me sacaram do corpo, foi incrível o que aconteceu, porque o meu corpo estava desligado na cama, mas eu tinha consciência do corpo na cama. E a minha consciência se projetou para o cosmos, para o universo. E aí foram se abrindo como se fossem portais no universo, né? Eles foram se abrindo e eu fui vendo só as estrelas passando. Foi uma coisa surreal, parecia até coisa de filme. Ele fez 4, 5 vezes essa entrada nesses canais, né? E aí chegou um local que abriu, que eu me vi parado no espaço, só a minha consciência, eu tinha consciência do corpo no quarto, eu sabia exatamente o corpo como estava dormindo no quarto, e aí, quando eu cheguei nesse processo, eu vi a Terra. A Terra estava dentro de um halo todo dourado, e tinha fios que saíam dela e se conectavam com outros planetas, que também estavam com essa aura dourada em volta. E aí um ser falou para mim, falou assim,
Márcio, meu filho, Márcio, meu irmão, uma coisa assim. Veja a Terra sendo reingressada novamente a míriades e míriades de outros planetas em evolução. A partir de agora, vocês vão começar a encontrar outros irmãos celestes e vão começar a ter uma troca de informação. A partir do momento que a Terra passar por essa tribulação, nós seremos reintegrados nessa seara cósmica. E é onde a gente vai encontrar muitos irmãos, até irmãos de caminhadas que estão em outras órbitas, em outros planetas, também ajudando na evolução desses planetas. Porque todo ser que encarna num planeta, que tem um corpo tridimensional, ele é pura consciência, ele só se projeta nos mundos materiais para poder ter a experiência e auxiliar aqueles que ficaram presos. Então, quando o Marcelo estava falando sobre a liberação da Terra, a gente está falando da ascensão de um planeta. E isso, de fato, vai acontecer, né? E a gente está bem na iminência dessas coisas, desses novos céus e novas terras acontecerem. Então, vamos continuar aqui? A gente vai fechar, pessoal, toda a apresentação, já faltam poucos slides, e aí eu respondo aqui. Eu vi que parece que a Tânia perguntou sobre a mesa Lira. Pessoal, depois a gente vai dar uma lida aqui, a gente vai dar uma comentada geral nos comentários de vocês, tá? E para fechar, quando a gente começou o trabalho do frequência Fibonacci, então o que tem no frequência Fibonacci? Tem a frequência de Fibonacci, tem os binaurais e tem a simática. E para fechar, tem a epigenética, né? Epigenética, ela vai ser o meio onde as vibrações induzidas pelos binaurais vão impactar a sua fisiologia para criar uma série de coisas, alterar padrões dentro do seu cérebro para poder construir, como se fala, descarregar hormônios dentro da sua corrente sanguínea, onde vai criar acetilações e metilações no seu código genético e vai alterar ele vai transformar. Você consegue fazer a alteração a nível epigenético. Isso aqui já não é mais uma loucura para se dizer, porque já é um campo da ciência já estudado há muitos anos e que as pessoas perceberam que o universo, a genética, ela não terminaria só ali na genética. Quando terminar de mapear o genoma humano, os cientistas começaram a perceber que existia algo a mais da genética, né, que estava influenciando a modificação dos genes, que eles chamaram de epigenética. Epi vem do grego, que está além da própria genética, né? E aí a gente vai começar a entender de como é que funciona, para vocês perceberem que não está separado a ciência da espiritualidade. Nunca esteve. Eu não sei quem é que foi que inventou, que fala que matéria não tem nada a ver com espiritualidade. Matéria é espiritualidade pura. Se você pegar esse copo aqui, isso aqui é alumínio, os átomos que estão aqui agregando e fazendo as ligações químicas para que isso exista, é vibração pura. Né? Isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria palpável. Então, da mesma forma que a matéria é espiritualidade, porque dentro dela tem uma série de consciências trabalhando para que isso possa se manifestar. Da forma como que é. Da forma como que veio a manifestação depois que o homem pega e trabalha todos esses materiais, né? Então, eu vou passar muito rápido sobre o que é. Lá no curso a gente vai falar um pouquinho mais sobre epigenética. O que vocês terem que entender hoje é básico, assim, metilação e acetilação do código genético, que é esse silenciamento gênico e ativação gênica. Então, conforme você tem um estímulo externo, né? A sua consciência, ela altera e ela manda uma mensagem para a sua glândula pineal e ela começa a produzir hormônios. Esses hormônios, eles vão ser despejados na sua corrente sanguínea, onde vão haver acetilações e metilações. E aí você vai poder alterar o seu código genético. As pessoas, os geneticistas, eles ficam de cabelo em pé porque eles ficam achando como que, através da mente, você pode mudar o seu fenotipo. E eu digo para vocês que a gente não está muito longe da ciência começar a explicar por que é possível fazer isso. Porque tudo a mãe de todas as ciências é a consciência. E quando se tem consciência que está num universo mais elevado, ele vai impactar o seu campo emocional, mental, e vai atingir o seu campo fisiológico. Isso é inevitável.
Mas, para isso, é aquilo que o Márcio sempre fala, a gente tem que vir trabalhando virtudes, trabalhando o despertar da consciência, trabalhando uma série de valores, para que a gente possa construir essa percepção, para que a gente não se sabote mais, a gente não pode abrir mais brecha dentro da nossa mente, porque nós somos co-criadores, nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, se ele se nós somos a imagem e semelhança dele, nós podemos fazer tudo o que ele fez e mais. Assim já dizia o próprio Cristo Jesus. Ele falava, tudo que eu fiz, vocês o farão muito melhor do que eu fiz. Então, é questão só de vocês terem, como se fala, resiliência, foco, determinação e mansidão. Desenvolver esses valores, essas virtudes e estudar. Porque tem gente que vai chegar a um processo que vai começar a fazer uma série de coisas surreais, ela não vai entender como que funciona cientificamente falando. Mas tem gente que quer saber como funciona cientificamente falando. E para isso tem essa ala, que é a ala dos seres lógicos. A gente fala que o ser da era de Aquários, que é a era que a gente já entrou, ele vai ter o melhor do lado esquerdo do cérebro com o melhor do lado direito. Ele vai fundir o lado intuicional com o lado lógico. E quando a gente constrói essa interface humana, com essa percepção conectada à espiritualidade, nossa senhora, aí a tecnologia que a gente tem hoje é uma sombra do que a gente vai ter. Né? Vai chegar um momento que a gente vai evoluir tanto, que nem a tecnologia a gente vai precisar mais, porque a gente vai projetar a nossa consciência para esses universos superiores. A gente não precisa mais de um carro, de uma casa, de água para beber, porque a gente já transcendeu esses níveis vibratórios, a gente já foi para outros níveis vibratórios que não há mais necessidade de ter um corpo físico. Isso só é pura consciência de amor e de integração. Eu costumo dizer que a tecnologia é muito bom, né, porque ela traz conforto para a matéria, mas ela é só um trampolim, porque uma vez que você desenvolve tudo o que você precisa, todo o conforto, inevitavelmente você vai para os questionamentos, né, você vai para a sutilização, né, você sai do universo atômico e entra no universo espiritual. Mas só para resumir um pouco sobre a epigenética, é mais ou menos assim. As músicas que você ouve, as pessoas com quem você se relaciona, o tipo de comida que você come, tudo isso, ele está influenciando quem você é. Né? E quando influencia quem você é, mexe com suas percepções. E quando mexe com você, mexe com a estrutura do teu código genético. Então, a epigenética, ela resumidamente vem falando assim, que o meio externo, o meio ao qual você vive, influencia e impacta toda a sua rede de DNA. Tá? Então, é uma coisa muito simples, é só vocês pegarem, e no curso a gente fala um pouco mais aprofundado sobre isso, uma mãe gestante, que está com o bebezinho lá no seu útero, que está se formando. Se ela começa a beber demais, fumar demais, ela vai levar aquilo para a criança. E mais grave do que isso, se ela vive num ambiente cáustico, agressivo, perturbado, todas as impressões que ela está recebendo, ela passa diretamente para a criança, que vai forjar aquela criança para se preparar para nascer no mundo que ela está vivendo. Por isso que as mães gregas, antigamente, na Grécia Antiga, quando elas ficavam grávidas, é óbvio que nem todas talvez poderiam fazer isso, mas aquelas que eram instruídas, elas se retiravam das grandes cidades, iam para as montanhas, para o meio da natureza, e criavam os seus filhos junto à natureza pelos primeiros 7 anos. Pelos primeiros 7 anos. Porque é onde você vai criar na criança toda uma estrutura de harmonia e de paz, de conexão com a natureza. E aí depois elas voltavam às grandes cidades para poder instruí-los, para poder educá-los, né? Então é isso, a epigenética ela vem explicar mais ou menos isso, que as pessoas com quem você convive, as músicas que você ouve, o tipo de comida que você come, o ambiente em que você vive, ele vai estar impactando as tuas células, vai estar impactando o teu código genético, tá? E por que a gente falou sobre epigenética está falando sobre epigenética nesse trabalho? Porque, assim, agora a gente aqui, pode abrir tudo, Marcelo, a gente vai fazer um resumo geral do que a gente aborda, né? Então, as frequências Fibonacci, elas dão início a esse movimentar de energias para esse novo despertar, criando um ambiente
quando você começa a ouvir frequências, lembra que o ambiente externo influencia quem você é? Quando você começa a viver num ambiente de frequências, começa a educar o seu código genético, a sua pineal, a sua consciência, as suas células, o que você vai construir? Consciência, né? Então, criando um ambiente onde esses estudos que são teóricos, que tudo isso era uma teoria, né? Possam se tornar práticos, né? E aplicáveis no dia a dia. Então, a gente usa a sequência de Fibonacci, que é esse código pulsante que a gente vai trabalhar com batimentos binaurais para despertar a glândula pineal, e a simática, que é onde, através da vibração que a gente estava falando, que toda a matéria é vibração, tudo está vibrando, então uma sequência lógica inteligente criada por essa consciência suprema que põe em torque todo o universo. Quando você começa a usar essas frequências na sequência de Fibonacci, você desperta, através da simática da vibração, essa consciência. E a epigenética é onde, que é o meio que você está inserido, que vai fazer todas essas transformações, né? É um meio onde essas partículas e matérias sofrem a influência, transformando nossa estrutura genética para um novo estado de frequência e vibração. Você começa a mudar a frequência do teu corpo. Nesse novo estado de frequência, cria um novo estado de consciência, transportando-nos para uma nova dimensão de conhecimento e sabedoria. Isso é o elevar da frequência vibracional. Então, vocês percebem que o Frequências Fibonacci ele foi construído e desenvolvido em cima dessas pesquisas para esse tipo de transformação, né? É um despertar de consciência. A gente vai falar também, porque assim, aqui a gente vai passar rápido, tá? Lá no curso tem bastante coisa, porque eu sou apaixonado pelos golfinhos, e a gente vai falar por que aconteceu. Quando a gente estava no processo de vamos falar, amalgamação, né, ou canalização do projeto do Frequências Fibonacci, a gente estava tendo sonhos muito com golfinhos, baleias e golfinhos. Tanto é que uma noite tiraram a gente do corpo, estava no meio de uma coisa toda azul, quando de repente a gente só viu um olho de uma baleia enorme passando, e aquilo foi muito impressionante, eu lembro até hoje, que era um chamado, que os golfinhos queriam entrar dentro desse trabalho Fibonacci, porque depois a gente veio descobrir que os golfinhos são seres de Sírius, né? E Sírius tem uma ligação muito bonita com a Terra, esses seres que encarnaram, alguns deles, em corpos de mamíferos aquáticos, que são os golfinhos. E aí tem uma série de curiosidades maravilhosas, o tamanho do cérebro deles, as pessoas acham que é só um animal, ele é muito mais que um animal, o cérebro é muito maior que o nosso, aquilo não pode ser meramente um animal, são seres com muita consciência que encarnaram para poder ajudar a manter a vibração da Terra, para poder fazer essa passagem que a gente ia fazer, que é a ascensão planetária. Então, tendo essa percepção, vendo esse chamado deles, a gente mixou. Eu fiz uma pesquisa na internet, peguei o som do fundo do mar, mixei junto com o som dos golfinhos, para que eles tivessem também, todas as vezes que eles falavam, todas as pessoas que estivessem se conectando ao Frequências Fibonacci, estaria se conectando à egrégora dos golfinhos e à egrégora de Sírius, para trazer aquilo que essa pessoa precisaria. Então, foi muito bonito esse processo, por isso que a gente dedicou um capítulo inteiro do Frequências Fibonacci para falar dos golfinhos e falar do Instituto Sírius, que tem lá no Havaí, de uma pessoa fantástica lá que desenvolve esse trabalho com os golfinhos há mais de 30 anos. Enfim, aí vou deixar essas surpresas todas para o curso, porque não dá para falar tudo, é muita coisa, e a gente tem um prazo aqui para poder continuar. Então, e o número 144, a mesma coisa, tem uma série de coincidências do porquê a gente usou o número 144, que a gente entende que é um número divino, é um número que tem até na Bíblia fala 144 mil escolhidos, uma série de coincidências, que aí quando vocês fizerem o curso do Frequências de Cura 7 Chakras e o Frequências Fibonacci, vocês vão entender a importância do número 144, né? Porque foi a base que nós colocamos dentro do Frequências Fibonacci. A gente precisava eleger um número para fazer o binaural, uma frequência para poder começar a escutar. Nós não íamos colocar qualquer frequência. Então, a gente escolheu a frequência 144 conscientemente, sabendo de todos os benefícios que esse número traz, né? Então, o número 144 é citado em todas as culturas ao redor do nosso amado planeta como sendo especial. Usamos a frequência de 144, sabendo da importância desta para o nosso despertar
e sua conexão com as glândulas pineal e pituitária, na elevação da consciência e na reconexão com a luz e o universo superior. A gente vai falar também sobre o carbono 12. Eu vou dar uma acelerada, Márcio, porque tá bom. Já estamos quase estourando, né? Vamos mostrar de que forma é possível você transformar o carbono 12 no carbono 7, né? Que seria o próximo estágio. Muitas pessoas falam que o próximo estágio bioquímico humano seria silício. Eu e o Márcio, a gente tem uma teoria que nós não acreditamos que o ser humano vai ser base silício. O ser humano vai continuar sendo base carbono, porque base silício, você ainda... Tudo bem, a base silício, comparado com essa matriz biológica que nós temos, ela pode ser um pouco melhor, mas a base carbono 7, conectada às esferas metatrônicas, que é o que a gente vai explicar depois, um pouco mais de ênfase, não se compara nem um pouquinho do que um ser, uma entidade biológica à base de silício. Uma entidade biológica à base de carbono 7 é pura luz, é fogo divino manifestado na Terra e em todas as outras dimensões. É por isso que a gente vive sempre sustentando, porque eu já vi na internet outras pessoas sustentando o silício porque os seres estelares estão falando do silício. Eu fico com minha intuição, eu e o Márcio, com a nossa intuição, com o nosso coração, que o carbono 12, o carbono 7, ele é a base carbono, quando ela é transmutada e ela é, como se fala, aumentada a vibração dela, ela vai para um estágio... Ela acende para um nível que o silício vira uma sombra do lado dela. Né? Então, nós viramos literalmente um sol. Um exemplo disso é só a gente pegar em Apocalipse, quando João está escrevendo o Apocalipse na ilha de Patmos, e quando aquele ser se apresenta para ele, é o próprio Cristo no seu corpo glorificado, que ele não consegue ver ele de tanta luz que irradiava dele. Né? É o próprio Jesus no seu corpo transfigurado. Essa é a base carbono. Essa é a base orgânica da raça Adam-Cadmon, não a raça silício que está trancafiada nas estrelas. Com todo carinho e com todo respeito, eu amo os nossos irmãos estelares, né? Mas assim, o código genético da raça primordial Adam-Cadmon, dessa raça liriana que somos, quando está encaixado no seu código genético incorruptível, ou quando a gente faz a regeneração e trazendo o comando das altas hierarquias para recodificar o código, nós literalmente acendemos em luz. Exatamente, porque é incorruptível e porque o nosso código genético ele foi adulterado. Todo mutilado. Ele foi mexido por muito tempo e assim... É que a força da consciência, pessoal, esse é o processo do Fibonacci. Esse curso explica o que é a força da consciência. Ela vai fazer um estrago estrago positivo dentro do código genético, trazendo a gente para a nossa natureza primordial, que é essa natureza que o Márcio fala, que é a natureza Admon-Cadmon, né? E aí, aqui é só para... A gente vai passar rápido também. A gente queria saber o impacto das frequências Fibonacci, se ela existia um impacto que desse para mensurar de uma forma mais científica, a pessoa fazendo antes e depois, né? E a gente encontrou... Oi, Márcio? O antes e o depois, né? A gente encontrou uma técnica que é a bioeletrografia, né? E a gente conseguiu... que ela é muito sutil, ela constata como está o seu campo energético antes e depois de um procedimento. E a gente percebeu que quando... Aqui é o laudo de uma pessoa que ela chegou estressada do trabalho, ela foi lá no instituto, deitou na maca, a gente falou assim, deita aí, tiramos as impressões dela bioeletrográficas, saiu esse halo aqui, e depois que ela fez a frequência, a gente viu que aumentou muito o campo energético dela. Se vocês... É que está bem pequenininho aqui, não vai dar para ler. Mas ele tinha um campo de energia de 74%. Ele passou para 90%. Ou seja, aquilo impactou, de certa forma, a psique e a consciência dele, que restabeleceu e trouxe a homeostase das células dele. Então, a gente explica um pouquinho mais da bioeletrografia
dentro do curso, dentro dos outros cursos que a gente falou. Eu não vou me delongar muito aqui, porque é uma ciência bem técnica também, mas é uma ciência maravilhosa, que está mostrando, está trazendo uma ferramenta de diagnóstico para poder enxergar campos sutis que os médicos, os terapeutas, eles não tinham há um tempo atrás. Agora, com essa ferramenta, a gente consegue mensurar se, por exemplo, um reiki, uma acupuntura, um exercício sonoro, um tratamento sonoro tem efetividade dentro das células do corpo. E a gente percebe que, através dessa técnica, existe sim um melhorar, né? Melhora o nível energético da pessoa, né? Aqui é aquela mesma sequência, eu vou passar hoje. Ela também mostra que esse é um diagrama que quanto mais para o vermelho está, é menos sem energia, e quanto mais para o verde a zona seria a zona saudável, e o amarelo seria o excesso. Então, o vermelho é o antes e o azul é o depois. Então, antes das frequências, essa pessoa estava com picos aqui do fígado, ó, a energia do fígado estava bem fraquinha. Depois que ela fez a frequência, a energia do fígado, olha, ela voltou para a zona verde, para a zona natural, né? Que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Enfim, é uma técnica bem interessante. É só para entender, né, Marcelo, que o antes e depois, que realmente quando você faz as frequências, ela tem um resultado no corpo físico. Além de trazer essas conexões do plano espiritual. Quem quiser entender mais, eu aconselho a acompanhar o trabalho da Bioel Brasil. Quem desenvolve todo esse trabalho aqui no Brasil é o Dr. Neto, uma pessoa fantástica. Eu cheguei a fazer um curso com ele e ele explica muito bem, tem muita informação técnica, né? Então é isso. Esse é uma informação técnica que era necessária para a gente começar a construir essa ponte de conexão entre ciência e espiritualidade. Aqui é outra pessoa, mesmo caso, né? Essa pessoa também chegou estressada do trabalho, depois que ela faz a frequência, melhora bem o campo energético dela. A gente tinha para passar para vocês, aqui é nosso QGzinho, né, onde a gente produz as frequências, onde a gente mixa, faz os estudos. Agora, respondendo aqui a Tânia, da Mesa Lira, a gente conheceu, sim, a Mesa Lira, é fantástico, ela trabalha por ressonância, ela tem embaixo lá cordas que a pessoa toca e a pessoa deita em cima, e aquilo, por vibração, ela põe as células em vibração, e, nossa, já ouvi casos de pessoas que tinham alguns problemas que foram sanados com isso. A Cama Lira, ela é praticamente a pioneira, né, desse trabalho vibracional, assim como aqueles sinos tibetanos que as pessoas usam, é a mesma coisa. A frequência ela vai entrar em ressonância com o seu corpo e vai trazer um relaxamento celular que vai ajudar no processo de cura. Então, a Mesa Lira eu conheci, sim, ela é um trabalho interessante de se estudar e ela funciona, assim. Podemos fazer uma meditação agora, né, com uma frequência de 144 Hz. Quem tiver fone de ouvido e quiser colocar o fone de ouvido é melhor. Quem tiver no computador, só fica numa posição que seja confortável e a gente faz uma condução. Agora vamos iniciar a ativação desta noite. E vamos trabalhar a abertura do nosso chakra coronário em conexão com a fonte suprema de luz, abundância e amor, em um religare entre o céu e a terra. Nós vamos imaginando uma luz branca, dourada e violeta se abrindo no topo da nossa cabeça, em conexão profunda com a nossa glândula pineal, ativando a sensibilidade e a conexão com o nosso eu superior. A divina presença eu sou.
E mais uma vez a gente entra em contato com a nossa respiração. Inspirando lentamente pelo nariz e expirando pela boca. Procurando deixar o corpo confortável, relaxando todos os músculos da nossa face, as nossas pernas, os nossos pés, os braços, todos os nossos órgãos, conectando a nossa mente ao pensamento superior. Inspiramos pelo nariz, lentamente seguramos um pouco e soltamos pela boca. Mais uma vez, inspiramos, seguramos e soltamos. E agora vocês vão visualizando um raio de luz cósmico de altíssima vibração e frequência, rompendo todos os universos e todas as dimensões, descendo do primeiro princípio, o reino da pura luz, o reino do Pai, até o universo manifestado onde estamos. E esse raio de luz se conecta à nossa fonte da coroa, fazendo uma ponte de reconexão, um religar entre a sua presença eu sou e a sua matriz física e biológica, ativando todos os sentidos adormecidos do nosso código genético e fazendo as transformações necessárias em todos os níveis: mental, emocional e físico. E nós vamos ficando cada vez mais distantes, elevando a nossa consciência, e vamos vendo os nossos corpos deitados ou sentados, e vamos nos elevando cada vez mais distantes, olhando para o nosso país, e cada vez vai se expandindo mais, e vocês vão percebendo agora o planeta Terra, em sua órbita, em seu eixo, em perfeita harmonia. E vocês sentem agora a vibração da Grande Mãe, a Grande Mãe Gaia, a Grande Mãe Terra, que nos sustenta, que nos alimenta, sem nada cobrar. Como uma mãe dedicada, ela cuida dos seus filhos com um amor, o amor divino e supremo. E nós, em gratidão, agradecemos a nossa mãe querida por nos prover o corpo, por nos prover a alma, por nos prover a possibilidade de estarmos aqui e aprendendo, expandindo a nossa consciência, superando as nossas limitações, porque tudo é passageiro. Tudo há de passar. E o agradecimento eterno à nossa mãe ficará. E a nossa consciência continua a se expandir cada vez mais e mais, até que nós percebamos o nosso sistema solar, todos os nossos planetas, e nos sentimos conectados com todos eles. E vamos expandindo mais a consciência e percebendo a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, e milhões e milhões e milhões de galáxias, até que nos tornamos o universo.
a unidade múltipla perfeita, que pulsa em todas as estrelas, em todos os lugares, do micro ao macrocosmos. E agora nós nos tornamos essa pura consciência que está em todos os lugares. Não há mais corpo, não há mais mente, não há mais sentimentos. Só uma sensação de unidade e de amor que compenetra tudo e todos. E nessa sensação de unidade, nos entregamos às frequências para ampliar cada vez mais esse estado de reconexão e religare ao amor supremo universal.